Fala, nação rubro-negra! O Flamengo em Foco tá no ar trazendo mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começar, já mete o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda demais e garante que você não perca nenhum lance, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. Agora bora direto para as notícias. O vídeo que circula entre torcedores e jornalistas esportivos revela muito mais do que simples imagens de comemoração ou recuperação. Ele mostra a face de um atleta que se recusa a aceitar o destino imposto pela condição física e que transforma cada segundo de dor em combustível para lutar contra o tempo, contra as previsões médicas e contra os limites do próprio corpo, numa demonstração rara de compromisso emocional com um clube que carrega não apenas no peito da camisa, mas nas fibras mais profundas da própria história pessoal. Há pouco mais de 10 dias, quando o silêncio dominava os bastidores e poucos compreendiam a gravidade do problema, uma lesão muscular na coxa esquerda interrompia momentaneamente o caminho de um jogador que já vinha superando obstáculos físicos em sequência, obrigando-o a assistir, impotente, a uma das partidas mais decisivas do calendário sul-americano, precisamente a grande final continental, um momento que normalmente representa o auge para qualquer atleta profissional, mas que para ele se transformou em um teste de força mental absoluta. O mais intrigante em toda essa situação não foi apenas o diagnóstico inicial, mas sim a reação imediata depois dele, pois mesmo informado de que seu retorno estava previsto apenas para o ano de 2026, ele manteve acesa uma centelha de esperança quase impossível, declarando publicamente que faria todo o esforço imaginável para estar presente em um dos torneios mais simbólicos da história do futebol mundial, a Copa Intercontinental, marcada para acontecer em Doha. Essa decisão, longe de ser apenas uma frase de efeito, revelou um comportamento incomum em tempos em que muitos se acomodam às recomendações conservadoras, pois ele optou por desafiar as estatísticas e mergulhar em um processo intenso de recuperação, guiado por profissionais, mas principalmente impulsionado pela própria vontade de voltar a vestir a camisa rubro-negra nos palcos mais grandiosos do planeta. Mesmo diante dessa realidade desafiadora, o jogador recusou-se a desaparecer nos bastidores e escolheu manter-se presente, tanto física quanto emocionalmente, junto ao restante do elenco, acompanhando treinos, reuniões e concentrações, buscando oferecer apoio psicológico, palavras de incentivo e, principalmente, uma presença simbólica que representasse a continuidade da luta coletiva. Durante as celebrações do título, em plena região central da cidade maravilhosa, em cima de um trio elétrico cercado por milhares de pessoas, foi possível ver não apenas um atleta comemorando, mas um torcedor genuíno revivendo memórias de infância, conduzindo cânticos, entoando músicas conhecidas e unindo vozes como se estivesse novamente nas arquibancadas, agora com a diferença de que fazia parte diretamente da história que sempre sonhou em escrever. A emoção tomou conta de suas palavras, pois ao falar sobre sua relação com o clube, ele não utilizou frases prontas nem discursos ensaiados, mas sim declarações profundas sobre pertencimento, legado, família e fé, reforçando que aquela conexão transcende contratos e títulos, sendo fruto de uma ligação construída ao longo de toda uma vida dedicada à paixão pelo futebol e pelo manto sagrado. Ele relatou que, mesmo sem poder pisar no gramado durante a decisão, seu coração pulsava no mesmo ritmo dos companheiros que lutavam em campo, que cada lance era sentido como se estivesse sendo vivido por suas próprias pernas, e que a ansiedade daquele momento era até mais cruel do que enfrentar fisicamente o adversário, pois não havia a possibilidade de interferir diretamente no desfecho do jogo. Apesar disso, ele jamais demonstrou dúvida quanto ao desfecho positivo do confronto, expressando confiança absoluta no elenco, nas decisões da comissão técnica e na força coletiva que havia sido construída ao longo de toda a campanha. Uma confiança que se mostrou plenamente justificada quando o apito final confirmou mais uma conquista histórica. Sua participação fora das quatro linhas, portanto, não foi secundária, pois ele tornou-se uma espécie de elo invisível entre arquibancada e vestiário, um símbolo de resistência e devoção que fortaleceu ainda mais o espírito do grupo nos momentos mais decisivos. A cada novo dia, o processo de recuperação segue acompanhado com cautela extrema, envolvendo sessões prolongadas de tratamento, exercícios monitorados, atenção constante à resposta muscular e uma disciplina quase militar, algo que exige não apenas força física, mas também um controle mental acima da média.
O que realmente transforma essa história em algo especial é o fato de que, mesmo estando limitado temporariamente, ele se recusa a pensar como alguém derrotado pelas circunstâncias, mantendo uma mentalidade positiva que contagia quem está ao seu redor, fazendo dele uma referência dentro e fora das quatro linhas. Enquanto o calendário avança e a expectativa pela competição internacional cresce, cresce também a curiosidade sobre até onde sua determinação poderá levá-lo, se será possível romper as previsões médicas, encurtar prazos e protagonizar mais um capítulo improvável em sua trajetória profissional. A comissão técnica, por sua vez, mantém uma postura equilibrada entre o otimismo do jogador e a responsabilidade de preservar sua saúde a longo prazo, criando um ambiente de diálogo constante, onde decisão nenhuma é tomada sem análise detalhada de cada cenário possível. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O silêncio que antecedeu a coletiva do presidente BAP no auditório da Gávea parecia ensurdecedor, mas o vídeo que vazaria minutos depois nas redes sociais, capturado por um torcedor atento nos arredores do clube, já antecipava que algo absolutamente fora do comum estava prestes a acontecer no Flamengo, pois a imagem tremida, acompanhada por murmúrios e expressões tensas de funcionários, mostrava uma movimentação incomum nos corredores internos e, sobretudo, revelava a presença de membros do Departamento de Futebol reunidos de forma urgente, o que despertou uma avalanche de especulações antes mesmo de qualquer pronunciamento oficial, transformando a expectativa em uma mistura de apreensão, curiosidade e emoção descontrolada entre os rubro-negros espalhados pelo país e pelo mundo, todos ansiosos por entender qual seria o verdadeiro conteúdo daquele anúncio que, em poucos minutos, seria responsável por sacudir a maior torcida do Brasil. Quando finalmente o presidente BAP se posicionou diante dos microfones, com um semblante sério e um olhar que misturava firmeza e pesar, a atmosfera mudou completamente, pois suas primeiras palavras não foram protocolares nem superficiais, mas diretas e carregadas de significado, deixando claro que o clube iniciaria uma reformulação profunda e inevitável, algo que ele mesmo classificaria como uma barca de dispensa, expressão que ecoaria instantaneamente nas manchetes, nas mesas redondas esportivas, nos programas de rádio e nos debates de torcedores, tornando-se o epicentro de uma nova era de questionamentos, rupturas e expectativas em torno do futuro do Flamengo. O impacto imediato dessa declaração foi devastador e, ao mesmo tempo, eletrizante, porque em questão de segundos as redes sociais foram tomadas por milhões de mensagens, algumas de apoio incondicional à decisão, outras de revolta diante da possibilidade de ver ídolos partindo e ciclos sendo encerrados de forma abrupta, revelando o tamanho da responsabilidade que a diretoria assumia naquele momento, já que mexer na estrutura de um elenco acostumado a finais, taças e decisões históricas significava tocar em memórias recentes que ainda estavam muito vivas no imaginário coletivo da torcida. Além disso, a forma como o BAP contextualizou a decisão trouxe à tona questões internas que até então eram tratadas apenas como rumores ou especulações da imprensa, pois ele mencionou, ainda que sem entrar em detalhes individuais, que havia uma combinação perigosa entre desgaste psicológico, acomodação esportiva e incompatibilidade com o novo planejamento do clube, algo que exigia medidas drásticas para evitar uma estagnação que poderia custar títulos, prestígio e, principalmente, a identidade competitiva que tornou o Flamengo um dos clubes mais temidos do continente. À medida que as palavras do presidente coavam, fica evidente que aquela não se tratava apenas de uma simples reformulação de elenco, mas sim de uma mudança de paradigma dentro do clube, uma ruptura com a mentalidade de manutenção de nomes pelo peso do passado e uma aposta ousada em uma reconstrução baseada em fome de vitória, disciplina tática e alinhamento total com a nova filosofia que a diretoria pretendia implantar, ainda que isso significasse dizer adeus a jogadores que foram essenciais em conquistas históricas e marcaram época com a camisa rubro-negra. Essa perspectiva, no entanto, não diminuiu o choque provocado pela notícia, pois a expressão barca de dispensa foi interpretada como um terremoto institucional, capaz de modificar completamente o vestiário, o clima interno e até mesmo a relação entre jogadores e torcida, já que a proximidade construída ao longo dos anos entre arquibancada e campo seria inevitavelmente afetada pela saída de atletas que se tornaram referência dentro e fora das quatro linhas, gerando uma espécie de luto
esportivo coletivo em parte da nação. Ao mesmo tempo, surgiram análises mais frias e racionais por parte de especialistas, que enxergaram na decisão de BAP uma coragem rara no futebol brasileiro, onde muitas vezes o comodismo e o medo de desagradar acabam atrasando processos de renovação necessários. E esses analistas passaram a defender que, embora dolorosa, a reformulação poderia trazer um Flamengo mais jovem, mais intenso e mais adaptado às exigências do futebol moderno, especialmente em um cenário cada vez mais competitivo, tanto no Brasil quanto na América do Sul. Enquanto isso, internamente, a notícia caiu como uma bomba no elenco, pois jogadores que até então se viam como peças fixas começaram a questionar o próprio futuro, refletindo sobre conversas mal resolvidas, desempenhos abaixo do esperado e situações que, até então, pareciam apenas pequenos ruídos, mas que agora se revelavam como sinais de um processo silencioso de ruptura que vinha sendo arquitetado há semanas, se não meses, dentro das salas da diretoria rubro-negra. A imprensa esportiva, sempre atenta a qualquer movimentação do Flamengo, mergulhou em uma verdadeira corrida contra o tempo para descobrir quais nomes estariam nessa lista de dispensas, e embora o clube tenha optado pelo sigilo inicial, bastidores já apontavam para uma combinação de atletas experientes com jovens que não conseguiram se firmar, formando assim uma seleção de saídas que misturaria surpresa, indignação e, em alguns casos, até certo alívio por parte da torcida que já pedia mudanças há algum tempo. Cada possível nome levantado alimentava debates intensos, dividia opiniões e criava narrativas paralelas sobre gratidão, justiça esportiva, decadência técnica e o temido fim de ciclos que pareciam intermináveis, mas que agora chegavam ao seu limite, evidenciando como o futebol, apesar de apaixonante, é implacável com aqueles que não conseguem acompanhar sua velocidade de transformação constante. O mais impressionante em todo esse cenário era perceber como um único anúncio foi capaz de redefinir a pauta esportiva do país, deixando em segundo plano campeonatos em andamento, jogos decisivos e até mesmo convocações importantes, pois tudo girava em torno do Flamengo e da enigmática barca de dispensa anunciada por seu presidente, transformando o clube em protagonista absoluto de uma narrativa carregada de drama, expectativa e renovação. BAP, mesmo ciente da pressão colossal que recaía sobre seus ombros, manteve uma postura inabalável, reafirmando que cada decisão seria tomada com base em critérios técnicos, físicos, financeiros e comportamentais, o que sugeriu uma mudança profunda também na cultura interna do clube, apontando para um Flamengo mais rígido, estratégico e menos dependente de nomes e mais comprometido com um projeto coletivo de longo prazo. Esse discurso, por mais racional que fosse, não impedia que a emoção tomasse conta dos torcedores, que passaram a revisitar mentalmente lances históricos, gols inesquecíveis e momentos marcantes protagonizados justamente por jogadores que agora poderiam estar com os dias contados no clube, criando uma espécie de retrospectiva sentimental que só reforçava o peso simbólico daquela decisão anunciada em rede nacional. Ao mesmo tempo, o anúncio da barca abriu espaço para outra discussão igualmente importante. Quem chegaria para ocupar essas vagas? Que perfil de jogador o Flamengo buscaria no mercado e qual seria a nova identidade futebolística que emergiria dessa reformulação? Questões essas que ficaram no ar, mas que aumentaram ainda mais a curiosidade e o engajamento dos torcedores, que passaram a especular nomes, analisar possibilidades e sonhar com uma nova geração de ídolos. A verdade é que o Flamengo, neste momento, se encontra em uma encruzilhada histórica, e a decisão de BAP representa uma espécie de ponto de não retorno, pois ao anunciar dispensas em massa, o clube assume publicamente que o modelo anterior se esgotou, abrindo caminho para um período de reconstrução que poderá ser lembrado no futuro como o início de um novo ciclo de glórias ou, caso mal executado, como um erro que custou caro em termos esportivos e institucionais. No entanto, a maneira calculada e determinada com que o presidente conduziu o anúncio indica que há um plano muito mais amplo em andamento, envolvendo não apenas o elenco principal, mas também as categorias de base, a comissão técnica, a estrutura de análise de desempenho e até mesmo a relação do clube com o mercado internacional, sugerindo que a barca de dispensa é apenas o primeiro ato de uma transformação muito mais profunda. Cada detalhe observado no vídeo inicial, desde os olhares tensos até a movimentação incomum nos corredores, agora parece fazer ainda mais sentido, pois ele não registrou apenas um momento isolado, mas sim um instante em que uma nova fase da história do Flamengo começou a ser escrita, diante das lentes de um mundo cada vez mais conectado e atento a cada passo do clube mais popular do Brasil.
Enquanto o tempo avança e novas informações começam a surgir aos poucos, a torcida permanece em um estado quase permanente de alerta, aguardando a divulgação oficial dos nomes, os primeiros comunicados de despedida e, principalmente, o anúncio de possíveis contratações que possam sinalizar o caminho que o Flamengo pretende seguir, transformando cada atualização em um verdadeiro evento nacional acompanhado em tempo real por milhões de pessoas. Nesse cenário carregado de tensão, emoção e expectativas elevadas, uma coisa é absolutamente certa: o anúncio de Mbappé não foi apenas uma notícia passageira, mas sim um marco que redefiniu o presente e redesenhou o futuro do Flamengo, deixando claro que, no futebol, nem mesmo os gigantes estão acima das mudanças, e que a coragem de recomeçar, por mais dolorosa que seja, muitas vezes é o primeiro passo para alcançar novas glórias ainda maiores do que as que ficaram para trás. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.